Então, bom dia a todos. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a curva de transferência, né? E apresentar a curva, alguns modelos de curva de transferência, né? Aplicados a circuitos, né? E em especial a gente vai estudar o circuito, a curva de transferência do circuito retificador, ok? Então, a curva de transferência, a ideia dela, tá, é que todos os circuitos eletrônicos, eles normalmente operam da seguinte forma: você tem uma certa entrada, que normalmente é uma tensão, né, ou corrente em alguns casos, tá, e ele gera uma certa saída, né, correspondente àquela entrada, né, que deve ser, normalmente é uma tensão, né. Então, por isso é interessante que a gente tenha uma curva ou uma característica de entrada e saída de um circuito, tá? Porque essa curva ou esse gráfico é uma maneira mais simples de você entender o funcionamento desse teu circuito, tá? E como que ela funciona, essa curva de transferência, essa característica de entrada e saída, né? Então você vai variando a tensão de entrada dentro de um certo intervalo, né, que é permitido, tá? E vai vendo quais são os pontos correspondentes de tensão de saída, tá? Então basicamente isso pode ser feito para qualquer tipo de circuito, né? Você tem uma tensão de entrada e vai ter uma tensão de saída, tá? O mais fácil é a gente entender como que funciona ela através de um exemplo aí prático, né? Então vamos pegar aqui um exemplo de aplicação de um circuito série entre uma resistência e um diodo ideal, tá? Você tem aqui a tensão vem aplicada à esquerda e a tensão de saída é tomada aqui no diodo, né? Nos terminais do diodo. Ficou um Vout aqui que acho que ficou errado aqui, tá? Então, como que a gente faz para obter a curva de transferência, a característica de entrada e saída desse circuito, né? Então, a gente precisa analisar como que ele funciona, né? Ou melhor, quando que o diodo está com a chave dele aberta e fechada, tá? Que aí você consegue entender como que ele funciona, né? Então, aqui a gente está considerando o diodo, o modelo ideal do diodo, tá? Então, ele lembra lá que no critério, né, para ele ligar e desligar, basta que a tensão sobre ele, né, a tensão aqui do VD1, né, no diodo, ultrapasse zero para que ele ligue, né? E se ela for menor que zero, ele está desligado, tá? Então, dá para a gente já imaginar o seguinte: quando eu tiver uma tensão vem com valores negativos, tá? Valores negativos eu vou estar tentando forçar uma corrente no sentido contrário do diodo. Então ele vai estar polarizado reversamente. E reversamente ele não conduz corrente, né? Então, se ele não conduz corrente, né, ele está polarizado, né? Ele é um diodo desligado, né? A gente chama, né? E se ele está desligado, eu posso fazer esse circuito equivalente, então, né? Nessa condição de Vin menor que zero, ok? Então, o que vai acontecer com a tensão de saída quando o diodo está com a chave dele aberta, quando ele está desligado, né? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, né? Se a gente olhar para esse circuito, a tensão de saída, tá? Ela vai ser a própria tensão aqui da tensão de alimentação. Por que vai ser a tensão de alimentação? Porque esse aqui é um circuito aberto, a tensão que eu tenho no R1, ela vai ser dada pelo valor da resistência R1 vezes a corrente. Só que não tem corrente circulando aqui, a corrente é zero, então não tem queda de tensão aqui no resistor 1. Então é como se esses dois pontos aqui, né, esses dois nós, estivessem ligados aqui direto na tensão V1, tá? Porque não tem tensão no resistor 1, ok? Então a tensão Vout é a própria tensão da entrada, tá? Então ela varia da mesma forma que a tensão de entrada quando a tensão de entrada é negativa, ok? E aí eu tenho o segundo caso: se o diodo está desligado com a tensão vem negativa, então ele só pode estar ligado quando a tensão está positiva,
né? Então quando vem tem valores positivos, eu vou imprimir corrente no sentido da seta do diodo, então vou fazer com que ele polarize diretamente, então ele vai estar ligado. Então a chave dele aqui vai estar fechada, né? E se a chave dele está fechada, qual vai ser a tensão Vout? A tensão Vout é a tensão no diodo. Qual é o valor da tensão de um diodo numa chave fechada? É uma tensão zero, uma tensão nula, tá? Então ela vai ser zero para qualquer valor de Vin que seja maior que zero ou positivo, se quiser pensar assim, ok? Então se a gente for fazer aqui o gráfico da função de transferência, da característica de transferência, da característica de entrada e saída, tá? Como que fica o gráfico? Bom, eu tenho aqui, né, para a parte aqui de Vin menor que zero, eu vou ter o lado esquerdo aqui do gráfico, tá? Que a tensão Vout é igual a Vin. E para Vin maior que zero, tá? Que seria o lado direito, tá? Eu tenho Vout igual a zero. Então vamos fazer aqui o Vout igual a zero, que é mais simples, que é só uma linha reta aqui, né? Então, para Vin maior que zero, eu tenho Vout igual a zero, que seria o diodo 1 ligado. Então toda nessa região o diodo 1 está ligado, tá? E aí como que eu faço para fazer o gráfico aqui de Vout igual a Vin? Tá? E vai ser um gráfico que sobe aqui para cá, ou vai ser um gráfico que desce, né? Como que eu faço essa... Eu sei que ele tem, né, ele não vai ser zero. Basta você substituir, por exemplo, coloque aqui Vin igual a menos 1 volt. Tá? Qual vai ser o Vout? Menos 1 volt aqui, ó. Então você vai ter um ponto aqui. Se você colocar menos 2 volts, vai ter menos 2 volts, vai ter um ponto aqui. Então você já consegue ver que a reta, tá, ela vai estar inclinada dessa forma. Tá? E como a gente faz um esboço aqui, não está em escala, tá, a gente diz que a inclinação dessa reta é o que multiplica a tensão Vin, tá, para não precisar fazer em escala. Então, como aqui subentende-se que está multiplicado por 1, então a inclinação é 1. O que significa a inclinação 1? Significa que o Vout varia exatamente da mesma forma que Vin. Se Vin sobe 1 volt, Vout sobe 1 volt. Né? Se Vin cai 1 volt, Vout também cai 1 volt. Então elas variam juntas. Né? Então quando a tensão Vin é negativa, Vout é igual a Vin. Muito bem. Então vamos entender como que a gente pode fazer né, pegar esse circuito e obter ele no simulador, tá? É interessante também a gente saber como a gente obtém essa curva de transferência no simulador. Ok? Então na simulação vamos fazer aqui o mesmo circuito. Então vou colocar um resistor, né? Vou colocar um resistor aqui, 1 kΩ, por exemplo, que é o resistor padrão que entra. Vou colocar um resistor, eu tenho que ter resistor com valores, e vou colocar um diodo virtual, tá? Então vamos abrir aqui o diodo virtual, diodo, tá? E vou colocar uma fonte de tensão aqui. Vamos colocar uma fonte de tensão, essa DC Power aqui, DC Power. E tem que colocar uma referência. Ok? Então o circuito, vamos rotacionar aqui o diodo. Então o circuito era esse aqui, né? Não importa o valor da fonte de tensão, tá? Então tem o circuito aqui que a gente fez. Esse diodo aqui, para ele virar um diodo ideal, que foi como a gente fez agora, tá? Na análise, a gente tem que fazer a seguinte edição dele, né? Clicar 2 vezes nele, editar o modelo, e aí a gente coloca aqui a corrente de saturação como 1 na menos 9 e o N do nosso diodo como 0.001. Tá? Isso vai deixar ele muito próximo de um componente ideal. Tá? Aí a gente quer dizer onde que está a nossa tensão Vout. Aqui eu vou colocar aqui um fiozinho aqui, tá? Só para indicar onde que é o meu Vout, para ficar mais fácil. Eu clico 2 vezes aqui, coloco o nome aqui Vout, peço para ele mostrar o nome também. Então agora eu sei que esse nó aqui, a tensão, o valor dele é Vout, e aqui é o nó da tensão Vin, tá? Vou até pedir para ele mostrar aqui.
Então tenho aqui VIN e VOUT, tá? Aí para obter a curva de transferência, eu vou aqui em simulação, simulate, tá? Escolho análise de simulação e aí vou aqui no DC Sweep. DC Sweep. Aqui. Aí ele vai falar assim, bom, você vai variar que fonte, né? A fonte V1, que é a minha fonte de entrada. Então vou variar ela aqui de menos 10 a 10 volts. Vai ser o intervalo de tensão de entrada que eu acho que é razoável, tá? E o incremento ele vai calcular aqui a tensão de saída para menos 10, depois para menos 9.9, então o incremento aqui é cada cálculo que ele vai fazer, tá? E eu vou escolher como saída a tensão VOUT, aqui está aqui o VOUT e dou um adicionar, tá? Aí mando rodar aqui, run, né? Ele vai aparecer aqui um gráfico, vou colocar ele maior para vocês. E aqui normalmente fica em preto, tá? Eu vou colocar em branco porque fica melhor para vocês verem aí na gravação, tá? E também a gente coloca aqui um grid aqui para mostrar, né? Que aqui é o zero, a linha do zero, aqui é a linha do, né? O eixo 0 e 0. Então tá aqui a curva, tá, de transferência do circuito utilizando o modelo ideal, né? Que a gente acabou de ver. Para tensões vem maior que 0, ou seja, de 0 a 10 é nula, tá? Para tensões vem aqui menores que 0, a tensão aqui ela é igual a VOUT é igual a VIN, né? Então se você tem aqui menos 2 no VIN, tá? Você tem menos 2 no VOUT, né? Se você quiser também, você pode usar os cursores, tá? Então você manda mostrar os cursores e coloca aqui cursor 2, cursor 1. Aí ele aparece aqui qual que é a derivada, né? dy dx é a mesma coisa que a inclinação da reta, ó. A inclinação da reta é 1000 mili, né? Que é 1, né? Que é aquela inclinação que a gente mostrou de 1, tá? Então a mesma coisa, se você quiser saber a inclinação, você usa os cursores, ele te dá a inclinação aqui no dy dx. Ok? Então, bem tranquilo aqui para obter a tua curva de transferência, tá? Outra forma de obter a curva de transferência é no osciloscópio, que vocês vão ver aí em outras aulas, tá? Não vou passar aqui, tá? A gente vai deixar lá para vocês verem em outra oportunidade. Então vamos passar para um outro circuito, que é o circuito retificador. Daí isso aqui a gente vai fazer aqui no papel, vamos tentar aqui ver se vai dar certo. Então como que eu vou resolver esse aqui de uma outra forma, tá? Só para a gente ter essa outra metodologia que a gente vai usar mais para frente, tá? Então aqui nós vamos fazer um pouco mais devagar. Então aqui eu vou primeiro, né, eu vou supor que o diodo está desligado, está polarizado reversamente, ok? Então eu vou supor ele desligado, e aí a ideia é que fazendo isso eu quero obter, né, a tensão no diodo, tensão VD1. Lembrando que sempre quando eu falo em tensão no diodo, a gente sempre considera ela positiva aqui no anodo e negativa aqui no catodo. Então a minha tensão VD1, ela é essa tensão aqui, tá? Então se eu quero obter essa tensão VD1, tá, eu vou supondo o VD1, o diodo desligado, tá, eu vou aplicar aqui a lei de Kirchhoff. Vou pegar esse circuito e vou fazer a somatória das tensões, tem que ser igual a 0, tá? Então aqui eu vou colocar o seguinte, circulando ele dessa forma, eu vou ter menos VIN mais a tensão do diodo, VD1. E aqui eu posso ter VOUT, mas vou chamar da tensão VR1, da tensão no resistor, tá? Mais VR1 é igual a 0, tá? Vocês vão entender por que eu faço isso. Aí o que acontece? Se eu estou supondo que o diodo está desligado, isso quer dizer que a corrente que está circulando, tá, ela é nula. A corrente é 0. Se a corrente é 0, o que vai acontecer com a tensão VR1? A tensão VR1 ela é a resistência R1 vezes a corrente I, porque a corrente circula igual em todos os componentes. Então, I vezes R1, isso aqui vai ser nulo, tá? Então, isso só ocorre quando o diodo está desligado. Então, se eu sei que isso aqui é nulo, eu quero obter a equação de VD1. Então aqui, ó, VD1 vai ser o quê? Igual a VIN.
Então, quando o diodo está desligado, ou seja, ele não está conduzindo corrente, a tensão nele é a mesma tensão da fonte de entrada. Ok? Isso é bem importante. Então, quando a gente determinou aqui como que a tensão do diodo varia quando ele está desligado, tá? Agora fica fácil da gente descobrir qual vai ser o valor de tensão de VIN que faz com que o diodo ligue. Tá? Então, o que eu faço agora aqui? Eu aplico o critério, ou o modelo, né, do diodo ideal, que é o que eu estou utilizando. Para saber quando que o diodo liga. E qual que é o critério do modelo ideal? Ele diz o seguinte: o diodo 1 ele liga quando a tensão nele é maior que zero. Esse é o critério do diodo ideal. Tá? E aí basta fazer o quê? Se eu sei que antes dele ligar ele tem essa, né, ele segue a tensão Vin, então basta eu pegar e substituir aqui, ó, o Vin aqui nessa inequação. Então, substituindo, eu vou ver o seguinte: o diodo liga para valores de Vin maior que zero. Vejam, resolvi aqui só de uma forma matemática, aqui, vamos dizer assim, né? Sem analisar lá o circuito da outra forma que a gente fez. Tá? Então, esse zero aqui a gente chama de ponto de quebra da curva. Por que ponto de quebra? Porque é onde a curva de transferência vai mudar de comportamento, ela vai ter outro comportamento, tá? Então, se ela estava, sei lá, em zero, ela vai ter Vout igual a Vin, vai ter uma mudança, tá, drástica de comportamento na curva, tá? Ok? E aí, quando eu sei o ponto de quebra da curva, eu consigo achar quais são os valores de Vout, né? Então, aqui, o terceiro passo é o seguinte: encontre o Vout, tá? O valor de Vout para o diodo ligado. Qual vai ser o valor dele ligado? Pega aqui o circuito, né? E redesenha ele com o diodo agora com uma chave fechada aqui, ó. Aqui tem o R1. Certo? O que vai acontecer aqui, ó? Quando o diodo está ligado, a tensão Vout é a mesma tensão de Vin. Então, Vout copia Vin. Tá? Então, isso aqui ocorre quando a tensão Vin é maior que zero. Certo? E aí eu só preciso saber qual que é a tensão de saída no diodo quando ele está desligado. Tá? Se ele está desligado, a chave dele está aberta. Então, o que vai acontecer com o Vin? A tensão, ou melhor, Vout, a tensão Vout é a tensão no R1. Só que como o diodo abriu, tá, não tem corrente circulando por R1. Então, se não tem corrente circulando, não tem tensão no R1. Por isso, Vout é igual a zero. Tá? E isso aqui ocorre para a situação inversa, ou seja, quando o Vin é menor que zero. Então, eu posso escrever aqui, ó, em termos de equação, eu posso escrever o seguinte, ó. Como ela é uma equação não linear, tá? Porque ela tem dois comportamentos diferentes, a gente escreve com chaves e a gente diz o seguinte: Vout é igual a Vin quando Vin é maior que zero. Ou Vout é igual a zero quando Vin é o oposto, menor que zero. Certo? Então aqui eu tenho a curva de transferência escrita
matematicamente, em forma de equação. Ok? E aí, por fim, eu posso fazer minha curva de transferência aqui, né, desse circuito. Então, vou desenhar ela aqui. Aqui é o Vin. Aqui o Vout. E aí eu tenho o seguinte. Tendo aqui a equação, fica fácil de eu representar, né? Então, para Vin maior que zero, tá? Que é toda essa parte aqui do gráfico, eu tenho Vout igual a Vin, que é quando o diodo está ligado. Então, vou colocar aqui até para me ajudar aqui. Eu sei que aqui o diodo está ligado. E aí, obviamente, que para o outro lado o diodo só pode estar desligado. Tá? Ok? Então, aqui eu posso daí fazer o seguinte, ó, para Vin menor que zero, que é onde o diodo está desligado, tá? A tensão é zero, então aqui eu vou esboçar dessa forma aqui, né? E para Vin maior que zero, né, a tensão de saída é igual a Vin. Então, se Vin for 1 volt, aqui Vout também vai ser 1 volt, ó. Se Vin for 2 volts, vai ser 2 volts. Então ela vai subir aqui com inclinação, vai ser uma reta que sobe com inclinação 1, porque subentende que está multiplicado por 1 aqui Vout por Vin, tá? Então essa é, deixa eu fazer aqui mais escuro, essa é a curva de transferência do circuito retificador, ok? E aí a gente vamos entender aqui qual que é a importância dele, colocando uma entrada, né, vendo o que acontece no circuito retificador quando a gente coloca uma entrada senoidal nele, né, uma tensão que varia senoidal de um valor de pico até um valor um valor negativo de pico, tá? Então vamos lá. Então imagine aqui que o meu circuito retificador, eu coloque uma tensão senoidal. Acho que eu vou colocar, peraí, vamos colocar aqui para frente, que daí a gente deixa a curva aqui para vocês usarem de referência, tá? Então vamos colocar aqui a curva, uma curva senoidal. Então a minha tensão Vin no tempo, e ela varia dessa forma aqui. Certo? Mais ou menos aí, não está muito, a minha senoide não está bem em escala, mas não tem problema, tá? Então aqui você tem o período aqui, né, T, ela varia T sobre 2, T, daí vai indo, né? Aqui é um período. Então isso aqui seria a nossa tensão Vin, tá? Ela varia até um valor de pico aqui, Vp, e até um valor de pico menos Vp. Ok? Aí eu posso escrever que a minha tensão Vin, ela é um Vp seno de um ômega t, ou se você lembrar lá que o ômega é 2π sobre o período, né, que a gente está colocando o período, então a nossa tensão Vin é um Vp seno, vou colocar entre parênteses aqui, que são 2π sobre t vezes o tempo, tá? Então matematicamente essa seria a equação aqui, né, da tensão de entrada. E aí o que vai acontecer com essa nossa forma de onda de tensão se a gente aplicar ela no circuito retificador, nesse circuito aqui, né? Bom, eu posso fazer o seguinte, vou utilizar aqui a minha curva de transferência como apoio, né? Essa curva de transferência ela me diz o seguinte: se a tensão Vin for negativa, a tensão de saída fica zero. Aonde que a tensão Vin aqui é negativa? Ela é negativa em todo esse semiciclo aqui, ó. Então, durante todo esse semiciclo, tá, a minha tensão de saída vai ser nula. Então, aqui, ó, eu sei que eu vou ter Vout igual a zero. Ok? E o que acontece quando eu tenho na minha saída, na minha entrada, ou melhor dizendo, uma tensão maior que zero, que é todos esse semiciclo aqui, ou nesse outro semiciclo aqui? Eu tenho que Vout é igual a Vin,
ela copia Vin, né? Lembra aqui da equação, né? Tá aqui a equação também, ó. Vout é igual a Vin. Então, se ela é igual, basta eu ligar os pontinhos aqui, ó. É bem simples, né? Basta eu ligar aqui o tracejado, tá? A tensão de saída vai copiar, vai ser exatamente igual à tensão de entrada, ok? Se eu quiser escrever o Vout em forma de equação, eu vou escrever que Vout é igual ao quê? É só usar aqui também novamente a equação aqui do Vout aqui da curva de transferência, ó. Vout é igual a Vin, né? Então aqui vai ser igual, Vin é isso aqui. Então Vout vai ser igual a Vp seno de 2π sobre t. T é o período, né? E isso aqui vai acontecer para valores de Vin maior que zero. Ou ela vai ser zero para valores de Vin negativos. Ok? Então obtive aqui a resposta. Veja como isso é uma das grandes vantagens da função de transferência, né? Eu peguei uma forma de onda, uma tensão que varia no tempo bastante complicada, que é a tensão senoidal, mas com a curva de transferência eu obtive facilmente aí qual vai ser a resposta do circuito, né? E aqui daí tem algumas coisas aqui interessantes, né, que é do circuito retificador, né, que é a questão do valor médio do circuito retificador. Então vamos passar aqui para outra folha para a gente falar sobre isso aqui do valor médio, né? Então, vou colocar aqui do ladinho, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, tá, né? Então é o seguinte, lembra que o valor médio lá da matemática, ele é 1 sobre o período, integral de 0 até o período da função, uma função qualquer, f de t dt. Essa é a definição de valor médio, tá? Se você pegar uma tensão senoidal, tá? O valor médio de uma onda senoidal, do Vin, do nosso Vin, ele é zero, tá? Por que ele é zero? Tá? Porque o valor médio é basicamente ele é a somatória das áreas aqui, né? Então se você pegar a área que você tem aqui da senoidal, tá? Dentro de um período de oscilação, que é aqui até aqui, você tem uma área positiva e uma área negativa. Então quando você integra, você vai essa área anula a outra, tá? Uma anula a outra, e aí teu valor médio é nulo, tá? Mas como a gente tem aqui uma forma de onda diferente na saída, ou seja, ela não tem mais a parte negativa, eu vou ter um valor médio que não é mais nulo, tá? Então aqui é interessante a gente calcular qual que é então o valor médio dessa forma de onda na saída, tá? Dessa tensão na saída. Então como que a gente faz para calcular o valor médio do Vout, né? Então aqui o Vout nosso médio, eu aplico a equação aqui do valor médio, é 1 sobre t, tá? Aí a integral aqui, ó, se eu integrar de 0 até t, tá? Eu não tenho necessidade de fazer essa integração até aqui, porque essa parte toda aqui vai dar zero. Então eu só preciso integrar daqui até aqui, ó, tá? Eu não tenho área aqui de t sobre 2 até t. Então eu vou alterar aqui só de 0 até t sobre 2, tá? Isso pela análise do gráfico. E aí eu tenho o seguinte, de 0 a t sobre 2 fica fácil porque daí a minha fórmula é essa aqui, ó. A fórmula do Vout, tá? Então eu só tenho que integrar essa f de t aqui, ó. É Vp seno de 2π sobre o período vezes a variável tempo dt. Ok? E aí fazendo aqui a integral, né? A integral de seno é menos cosseno, né? Então eu vou ter aqui 1 sobre t, tá? Vp vai passar esse 2π sobre t dividindo, né? 2π e aqui o t vai aparecer em cima, tá? E aqui vai ser menos cosseno de 2π sobre t, período, vezes t, tá? Isso aqui varia de 0 até t sobre 2, ok?
O que vai acontecer aqui, né? Isso aqui esses termos aqui são constantes. Eu posso tirar aqui dessas chaves aqui, né? Desse colchete, tá? E vai cortar ainda esse T aqui, ó. Corta com o T daqui, tá? Então vai aparecer aqui só o VP sobre 2π para fora, tá? E aqui eu vou ter menos cosseno 2π sobre o período vezes t de 0 até t sobre 2. Aí aqui é só substituir t sobre 2 e depois fazer menos com o t igual a 0. Então aqui eu vou ter que Vp sobre 2π é igual a menos cosseno de 2π sobre t vezes t sobre 2 menos cosseno de 2π sobre t vezes 0. Ok? Aí o que vai acontecer aqui, ó? O t aqui corta, esse 2 corta com esse 2. Aqui fica tudo 0, né? Então eu vou ter menos cosseno de π mais cosseno de 0 multiplicado por Vp sobre 2π. Aí cosseno de π é menos 1. Isso aqui é menos 1 vezes menos, né? E aqui é 1, né? Então aqui eu vou ter, nesses dois aqui vai dar mais 2, né? Então eu vou ter Vp vezes 2 sobre 2π. Corta, corta aqui. Eu vou ter que o valor médio da tensão na saída é a tensão de pico divididos pelo número π. Ok? Então, o que nos diz esse resultado, tá? Que o valor médio dessa onda, tá, de tensão aqui na saída, dessa tensão senoidal aqui na saída, ele depende do valor da tensão de pico da entrada, tá? Então o circuito retificador, ele tem essa característica, tá, que o valor médio dele indica qual é o valor de pico da tensão de entrada que está chegando no circuito. É um indicativo de intensidade do sinal que chega dentro do teu circuito, que pode ser usado aí para uma série de aplicações, tá? Por exemplo, você quer saber se você, por exemplo, num circuito de celular, um circuito de rádio, você quer saber se você está próximo do teu transmissor. Quando você está próximo do teu transmissor, a tensão de pico ela vai ser mais alta. Então aí você consegue, pelo valor médio, né, obter qual vai ser, se você está próximo ou não de quem está transmitindo o sinal, né? Coisa que você não conseguiria com a tensão de entrada, que tem valor médio igual a 0, né? A outra questão aqui sobre o circuito retificador, né? Por que ele é chamado de circuito retificador? Tá? Porque ele retifica, ou seja, deixa a tensão somente positiva. Então ele não tem tensões negativas na saída dele, tá? Então ele deixa a tensão na saída dele com uma única polaridade, tá? É outra, vamos dizer assim, função do circuito retificador. Ok, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo um pouco mais elaborado aqui. Imagina que a gente faça esse outro circuito aqui agora. Vamos tentar entender como que ele funciona. Assim. Temos o diodo. E aqui eu tenho uma bateria. Vout. Aqui eu tenho uma bateria aqui de 1 volt, por exemplo. D1, R1, e aqui eu tenho a tensão Vn, certo? Deixa eu deixar aqui um pouquinho mais, está meio torto, isso. Então, aqui eu tenho um circuito série de uma tensão Vn, R1, D1 e uma bateria de 1 volt, tá? Então, como que eu faço agora para obter a curva de transferência desse circuito? Então, vamos sempre utilizar aqueles passos ali, tá, que a gente fez antes. Então eu suponho, né, o diodo desligado, e aí eu obtenho a tensão no diodo,
tá? Em função de Vin, né? Que a gente vai obter a tensão no diodo, tá? Então eu vou obter aqui VD1, né? Então quero saber qual que é a equação aqui de VD1. Então o que vai acontecer? Bom, a primeira coisa, se eu quero achar VD1, eu preciso saber como que a tensão VD1 é estabelecida no diodo. Então é sempre dessa forma aqui, né? VD1 é positivo no anodo, cátodo negativo, tá? Esse é o padrão, né? Então aqui eu posso fazer o seguinte, como que eu acho a tensão VD1 para o diodo desligado? Aplico lei de Kirchhoff, né? Então a lei de Kirchhoff aqui, vou circular, vou fazer a somatória das tensões no sentido aqui horário. Então eu vou ter aqui menos V1 mais a tensão no R1, tá? Mais a tensão no diodo 1, mais a tensão da bateria de 1 volt, tudo isso aqui tem que ser zero, ok? Aí o que acontece? Se o diodo está desligado, não circula corrente no circuito porque é um circuito série. Então se o diodo abre a chave dele, tá? Não tem corrente nem no resistor, nem na bateria, nem corrente saindo de VIN. Tá? Isso quer dizer que a tensão no resistor é nula. Então aqui eu posso já eliminar aqui o resistor da minha equação. Tá? E aí vou isolar aqui que eu quero achar a equação de VD1. Então VD1 vai ser o quê? Vin, passando para cá, menos 1. Ok? É claro que você pode também, né? Se você, pegando essa ideia aqui, você pode resolver de cabeça. É só você ver que a tensão no diodo vai ser a tensão de entrada menos a tensão da fonte, da bateria. Porque a bateria está em oposição à tensão Vin, né? Então fica fácil de você enxergar isso aqui direto, tá? A ideia é até que vocês consigam fazer isso mais rápido no futuro, né? Com a experiência aí de resolver os exercícios, ok? Então, lembrando que esse menos 1 aqui é a nossa tensão da bateria VB, tá? 2. Então, depois que eu achei aqui a tensão VD1, eu aplico o critério do modelo que eu estou utilizando, tá? Qual que é o critério do modelo? É o modelo ideal, então, e é o critério para o diodo ligar. Então o critério para o diodo ligar do modelo ideal é que VD1 seja maior que zero. Nessa condição o diodo liga, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equação nessa inequação. Então esse V1 menos 1 vai aparecer aqui, ó. E aí eu vou achar a condição ou o valor, né, a inequação de V1 que me diz quando que o diodo liga, tá? Então substituindo, eu vou ter aqui, ó, V1 menos 1 tem que ser maior que zero. Isso vai me resultar em que V1 tem que ser maior que 1 volt. Esse é, como a gente já falou antes, o ponto de quebra da curva de transferência, tá? É aonde, né, o 1 aqui é a abscissa ali do x que a curva muda de comportamento, tá? Então, agora eu sei que quando V for maior que 1, o diodo liga, tá? Agora eu só preciso saber qual que é a tensão de saída nesse caso, tá? Qual é o Vout para o diodo 1 ligado? E aí faz aí o circuito equivalente, né? Se você ficar na dúvida, se você quiser você faz de cabeça, tá? Aqui nós vamos fazer mais devagar que é a primeira vez. Então aqui você tem Vout e aqui a fonte de 1 volt. É em Vin. Ok? Então, o que vai acontecer aqui nesse circuito? Ó, veja que a bateria, quando o diodo liga, a bateria fica em paralelo com o Vout. Então, a tensão Vout agora é exatamente 1 volt da bateria. Então, nesse caso aqui, ó, a tensão de saída é o próprio 1 volt da bateria, quando o diodo está ligado. Certo? Então, sabendo disso, agora eu só preciso achar a tensão de saída para o diodo desligado. Ok? E aí o diodo desligado, eu vou ter esse circuito aqui, né? Resistor, uma chave aberta e a bateria.
E aí, qual que vai ser agora a minha tensão de saída nesse circuito aqui? Tá? Aqui vai ser o seguinte, né, pessoal? Aqui 1 volt. Veja, se você tem um circuito aberto, tá, não tem circulação de corrente. Isso quer dizer que a queda de tensão aqui nesse resistor, ela é 0 volts. Se ela é 0 volts, é a mesma coisa dele ser um curto aqui, ó. Tá? É como se ele fosse um curto, porque ele não tem tensão nenhuma. Então, se eu colocar aqui um multímetro aqui para medir, né, tá, eu vou ver a própria tensão Vin aqui, ó. Então, o Vout vai ter o mesmo valor que Vin. Okay? Se você ficar na dúvida, aplique Kirchhoff aqui, ó. Se você aplicar Kirchhoff, você vai ter menos Vin mais a tensão do R1 mais Vout é igual a 0. Aí a tensão no R1 é nula, você vai chegar à conclusão que Vout é igual a Vin. Tá? Então isso aqui vai acontecer exatamente no critério contrário que a gente viu aqui, porque é o diodo desligado. Então isso aqui vai acontecer quando Vin for menor que 1. Então em termos de equação eu posso escrever o seguinte, que Vout é igual a 1 volt, tá? Quando a tensão Vin é maior que 1, ou Vout é igual a Vin quando a tensão Vin é o contrário, ou seja, menor que 1 volt. Okay? Essa é a resposta em termos de equação. Tá? E aí se eu for fazer a curva, tá? Vamos fazer aqui vamos fazer aqui mesmo, já acabou minhas folhas. Vamos fazer aqui no cantinho. Então se eu for fazer a curva de transferência, que tem o Vin e Vout. Certo? E aí eu tenho o seguinte, quando a Vin é maior que 1, então eu vou pegar aqui o ponto de quebra é 1 volt, tá? Então vou colocar aqui 1 volt, tá? Então aqui, ó, vou colocar até aqui, para direita eu tenho Vin maior que 1. Vin maior que 1 é diodo ligado. Ok? Se o diodo está ligado, tá? O que acontece? A tensão de saída é igual a 1 volt. E quando o diodo, para valores menores que 1, eu tenho o diodo desligado. Ok? Então vou fazer aqui, vamos fazer primeiro para esboçar aqui para ficar legal, vamos fazer primeiro aqui para o lado pro diodo desligado, que é essa condição aqui, tá? Diodo desligado, diodo ligado, tá? Então quando o diodo está desligado, a tensão de saída copia a tensão de entrada, com inclinação igual a 1. Isso quer dizer que, inclusive, quando a tensão for 1 volt no ponto de quebra, a tensão Vout também vai ser 1. Ó. Então aqui eu até posso colocar aqui para me ajudar, tá? Que quando Vin é igual a 1 volt, Vout é igual a 1 volt, certo? E aí depois, se Vin, por exemplo, for 0, Vout também é 0. Ó. Esse aqui é um outro ponto, né? E aqui já tenho 2 pontos, aqui eu posso traçar a minha reta, tá? E aqui eu indico que a inclinação dela é 1. Ok? E aí agora fica fácil para fazer a outra condição, que é o diodo ligado, que a tensão Vout é sempre 1 volt. Então ele vai ficar aqui estabilizado em 1 volt. Ok? Então ela não muda, vai ser sempre 1 volt. Tá? Vejam que esse ponto de quebra que está aqui, 1 volt, ó, é exatamente o valor da bateria que você colocou aqui no circuito. Tá? Isso quer dizer que se você colocar uma bateria de 2 volts, o que vai acontecer com essa curva de transferência? Ó? Se você colocar uma bateria, mudar para 2 volts, ó, o que vai mudar é que o ponto de quebra vai ficar em 2 volts. E aí o diodo liga em 2 volts.
tá? E essa reta aqui, ó, ela vai subir aqui, ó, até o ponto 2, tá? E aí ele vai estabilizar em 2 aqui, ó. Então a tua curva nova, se você fizer desse jeito, ela vai ser dessa maneira aqui, ó. Tô colocando uma em cima da outra só para aparecer, tá? Ok? Então isso aqui é importante, tá? Principalmente porque eu tô falando isso aqui, tá? Porque você poderia ter resolvido aqui, em vez de resolver para 1 volt, você poderia ter resolvido para uma tensão VB da bateria qualquer, tá? Aí você tem um gráfico que você vai conseguir aqui ajeitar a tua curva de transferência para qualquer situação que você queira, né? Imagine que você queira ter um certo comportamento da função de transferência. Então daí fazendo com valores literais, né, sem valores numéricos, você consegue ajeitar para o valor que você, para o formato da curva de transferência que você achar que é o mais interessante para o teu circuito, tá? Isso é importante, tá? Porque se você parar para pensar com valores numéricos, porque eu vou ter todo esse trabalho aqui, ó, se eu colocar lá no simulador com valores numéricos, ele me dá o resultado, né, em segundos, né? E eu aqui ainda posso errar aqui, né? Mas quando você tem que analisar, né, em termos literais, que você precisa ter um comportamento, você está projetando um circuito, tá? Aí o simulador não consegue fazer para você, tá? Aí é que entra um engenheiro, tá? Então por isso que é importante a análise aí das curvas de transferência. É claro que a gente está fazendo com valores numéricos, que as primeiras vezes é mais fácil dessa forma, tá? Então aqui só para fechar aqui, ó, vou ver se eu consigo fazer aqui a curva no tempo. Como que ela ficaria aqui no tempo, ó? Tá? Se eu colocasse uma onda senoidal. Então vou tentar aqui, desenhar aqui uma onda senoidal. Tá? Então aqui, imagine que aqui é uma tensão que ela vai acima de 1 volt, tá? Vamos fazer para o vermelho aqui, tá? Para a saída em vermelho. Então eu tenho uma tensão de entrada Vin que varia de forma senoidal no tempo aqui, né? E vai se repetindo a cada t segundos, né? Então o que vai acontecer agora, ó? Aqui o meu ponto de quebra agora é em 1 volt. Então eu vou colocar aqui, vou estabelecer aqui 1 volt aqui na curva. Vamos dizer que seja aqui, ó, 1 volt, tá? E vou estender esse ponto para fazer meu esboço. Tá? O que acontece? Quando a tensão ela é maior que 1 volt, quando a tensão de entrada que ultrapassa 1 volt, ela estabiliza. Tá? Então, todo esse período aqui, ó, daqui até aqui, eu vou colocar aqui na caneta que fica melhor, né? Daqui, desse ponto até esse, tá? A tensão fica igual a 1 volt. Tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Tá? Então aqui eu estou ultrapassando aqui 1 volt, né? Aqui eu tenho Vin maior que 1 volt. Então nesse período todo aqui, ó, a tensão ela fica fixa com o valor da bateria. E para valores de Vin menor que 1 volt, a tensão de saída é igual a Vin. Então é só copiar Vin aqui, ó. Só ligar os pontinhos. Tá? Ok? Então essa seria a saída que eu vou ter aqui do circuito. Tá? Se eu fizesse para 2 volts aqui, ó, o que muda? Vamos colocar aqui 2 volts. Estendo 2 volts. Tá? E aí aqui ela vai ficar estável a partir quando eu ultrapasso 2 volts, né? E depois aqui ela copia a tensão de entrada. Tá? Até ela chegar aqui novamente em 2 volts. Ok? Tudo bem?